9 anos olhando para esse armário amarelo. E não é qualquer amarelo, é um amarelão. Ele fazia parte da decoração da minha loja. Claro que na loja a composição dava certo, porque era tudo muito colorido. E por mais que eu gostasse de amarelo, chega uma hora que cansa. Como eu pintei ele com tinta spray, não tinha passado nenhum primer, por conta do calor a tinta estufou. As prateleiras ficou muito feia. Quando colocava uma toalhinha para disfarçar, a tinta saía na toalha. E além disso, as prateleiras, principalmente a de baixo, era muito apertada. O pezinho, por conta de lavar a cozinha, também já estava bem estragadinho. E então, com bastante delicadeza, comecei a retirar as prateleiras. Resolvi virar ele de ponta cabeça porque ficou muito mais fácil. Ele é um móvel de MDF bem fininho, tanto as laterais quanto as prateleiras. Acreditem ou não, o que segurava as prateleiras no lugar era a cola e aqueles preguinhos de grampeador. E com mais delicadeza tentei retirar aí o pé, mas não deu muito certo. E fui cortando então com a serra tico-tico. E antes que me perguntam por que eu troco tanto de roupa, é porque não foi no mesmo dia. Eu resolvi fazer esse armário um pouquinho cada dia, porque se eu fosse esperar um tempo pra fazer, eu ia continuar 9 anos olhando pra essa cara amarela. Então, na hora do meu almoço, cada dia eu fazia uma coisa. Tirava aí os 15, 20 minutinhos do horário pra tá arrumando esse armário. E essa peça aí eu ganhei da minha tia, na verdade eu nem sei o que é isso. Resolvi desmontar para fazer os pés com essa parte torneada. E novamente, usando a minha delicadeza, eu fui desmontando a peça. Cortei o pedacinho que encaixava uma peça na outra e vou lixando. Marquei o meio das peças, apesar que o desenho não ficou muito no meio, mas na hora que os pezinhos estão montados, nem fica aparente. E resolvi testar uma maneira de tirar a verniz igual as gringas tiram, com limpa-forno. Eu diluí igualzinho que o produto manda diluir. Lavei, esfreguei, mas não deu certo. Então usei minha lixa preferida para retirar esse verniz, a 400 preta. Além dela já tirar o verniz, ela ainda vai dando uma suavidade na peça. A madeira nunca fica porosa. E aí eu passei de novo para ver se eu conseguia tirar no relevo do desenho. E vai, esfrega e realmente não saía. O que eu fiz? Peguei mais produto e joguei dentro do borrifador, agora sem medir nada. Essa peça aí é uma peça separada de uma cômoda que eu resolvi testar o produto nela também. Como eu tinha tacado um monte de limpa-forno dentro da água de novo, aí sim deu certo. Eu não sei a medida que eu usei, porque eu simplesmente abri a tampa do borrifador e taquei produto lá dentro. E passei a escovinha, aquelas escovinhas de aço. Quase que eu estrago toda a peça, porque começou a sair farelo da madeira. Eu usei luva, mas quem disse de colocar máscara? Esqueci. Então achei que não ia dar nada, porque não tinha cheiro. Só que no outro dia, o que acontece? A pessoa amanhece toda empolada. E saía tão bem que o verniz saía até em pedacinhos fininhos. Teve uma hora que eu fiquei até com medo, dei uma parada, esperei secar. No outro dia eu voltei a fazer. E como eu disse, no outro dia já estava assim, bem mais claro. Porém, não estava tão claro como eu queria. Voltei novamente a fazer, colocar... Aí eu tive que até colocar o produto em outra vasilha, porque o produto estragou a vasilha. Que eu tava, o borrifador. Acho que de tão forte ele rachou, não sei o que aconteceu. E aí lá vai eu de novo passar mais produto, agora sem ser com a escovinha de aço. Passei mais umas 2 vezes para tirar bem o verniz do jeito que eu queria, na verdade, né? E para colocar os pezinhos, eu passei a cola para madeira e ia parafusar. Só que não tinha condições de colocar o parafuso bem no cantinho. Era muito estreito a parte, tentei furar de cima para baixo. E aí, com a minha delicadeza, eu desmontei a parte de baixo. Eu uso um martelo de borracha, claro, para não estragar madeira. E aí, ficou super simples, super fácil para poder parafusar. Deixei secar de um dia para o outro. Passei cola e na hora de retirar essa parte de baixo, os preguinhos ainda continuou nela. Então, eu encaixei e com a minha delicadeza, eu fui aí arrumando, ajeitando e colei novamente no lugar. As prateleiras eu não queria cortar outra, então lixei com a lixa 400 e ao toque não dava para perceber que o MDF tinha estufado. Decidi arriscar e pintar assim mesmo. Depois que eu retirei as prateleiras, tinha no cantinho um pedaço de MDF que só acumulava sujeira. Resolvi retirar também. Deveria ter feito isso antes de colar a parte de baixo.
E agora sim, como um primer, eu usei a tinta Chalk Paint, na cor branca. Eu não gosto muito de trabalhar com essa tinta porque ela é bem grossa. Parece meio que uma massa corrida. Usei em outra peça, ela um pouco diluída com água, e o resultado não foi muito bom porque eu achei que a tinta saiu. Ainda com o rolinho ele desliza mais fácil. Agora com o pincel eu tive que pegar um pouquinho de água e ir molhando o pincel e passando na peça. No outro dia, com a lixa 400 e sem proteção no narizão, aí a pessoa lembra que vai dar sinusite. O que a pessoa faz? Usa uma máscara de Covid, como se funcionasse para esse pó não entrar no narizão. Eu já falei aqui o quanto eu amo o efeito que essa lixa dá. É muito interessante. Além dela já ir lixando, ela já vai dando um acabamento meio que aveludado e ela rende bastante. Claro que também ela rende por conta da maquininha de lixar. Trabalhei muitos anos com MDF e uma coisa indispensável para quem trabalha com MDF é essa lixadeira e também aquela maquininha pulverizadora. Na minha loja eu fazia muita caixa, muito porta-joia, kits de cozinha como puxa-saco, porta-guardanapo, enfim, trabalhei muitos anos com MDF. Depois de lixar as prateleiras, ao toque elas não aparentavam, porém, visivelmente, dava pra ver que tava estufado. Mas eu resolvi pintar assim mesmo. E a pessoa me pega a tinta Chalk Paint, que é caríssima, e não precisava, né? Porque já tinha passado aí a primeira demão. E não só essa cagada, como ela cata também, esse pó de colorir que não dilui de jeito nenhum. E aí eu pensei, vou ter que usar do mesmo jeito. Ao invés de eu fazer igual a Pri, do canal Pri Artes Decoração, ela, quando ela vai fazer uma cor diferente, ela usa as próprias tintas. Pega essas tintas acrílicas para artesanato e monta a sua própria cor. Como eu já tinha começado com o pó, usei ele mesmo, né? Fui acrescentando até chegar uma tonalidade que eu achei que era interessante. Eu queria combinar com os armários da minha cozinha, que eu mesmo já tinha restaurado há uns anos atrás. Porém, como eu falei que o pó não diluía, o que acontecia quando eu tava pintando e o cabeção na frente, né? Porque a gente vai pintando e esquece que tá filmando. No vídeo não dá pra ver muito bem, mas conforme ia pintando, a tinta ia manchando com uns pedacinhos de preto. Parecia até uma pintura meio envelhecida. Como eu já disse nesse canal, um defeito virou um efeito. E foi a partir desse defeito que eu comecei a criar a decoração de como iria ficar esse armário. Isolei com a fita para pintar as laterais de branco. A minha ideia era fazer os stencils diferentes nas laterais. Fui colocando, ajeitando para ver qual que ficaria mais interessante. Dei os retoques para fazer o acabamento. Vou pintar com essa cantoneira o mesmo tom de azul. Essas foram as minhas inspirações do Pinterest para poder fazer essa peça. Ripados, desenhos, estampas, listras. E no meio do armário ficou umas marcação por conta das prateleiras. Eu não ia recolocá-las no mesmo lugar, então iria ficar assim aparecendo as marcas. Então eu resolvi fazer um ripado falsificado. E eu fui dividindo no meio, até eu achar que a largura nem era muito fina e nem muito grossa. E eu acabei arranhando sem querer, mas calma que a gente vai dar um jeito. Nas laterais eu também fiz esse stencil de árvore, mas eu achei que ficou muito chapado o branco com esse azul que tava meio mesclado. Então eu resolvi fazer uma pintura que chamam de tinta lavada, acho que esse é o nome. Coloquei bem pouco da tinta azul em bastante água e fui aí testando o quanto que eu queria que desse uma escurecida nesse branco. E sim, é pra ficar esse efeito manchado. Pra mim não fazia sentido algum uma pintura de um lado tão chapada e do outro lado um estilo manchado. Não combina, não faz sentido. Tenho esse pincel há uns 15 anos. Sempre cuido muito bem dos meus pincéis, nunca deixo ele sujo. E esse pincel, ele é importado. A cerda dele é muito macia, isso não fica tão marcado. Agora eu começo a fazer o stencil pra tirar essa aparência que ficou na prateleira por conta do estufamento do MDF. Sério mesmo, quando você passa a mão, depois que lixou, não fica com aquela sensação de que tá estragado. Claro que se fosse pra venda, eu ia fazer outra prateleira, óbvio. E agora com uma ferramenta importada, sabe aquele limpador de cutícula? Pois é, eu uso ele pra várias coisas. Onde eu fiz a marcação pras ripas, eu fui raspando e tirando a tinta, pra depois fazer o efeito de sombra. Calma que essa cagada
devagarzinho eu vou arrumar. Com um pincel mais durinho, esse daí, eu fui fazendo a sombra entre uma ripa e outra. Bem simples, não é nada difícil. Ah, e essa tinta, o que eu fiz? Eu peguei o azul que eu já tinha pintado e coloquei um pouco mais de preto para escurecer esse tom de azul. E agora com um pincel bem fininho, não precisa ser muito retinho, eu venho com um tom de azul mais escuro. Colei e usei uns preguinhos para colocar as prateleiras. Por conta da tinta, agora as prateleiras entram bem apertado. Com jeitinho e delicadeza eu vou ajeitando, vou aplumando. Esse é um grampeador de tapeceiro. Você pode usar com grampo ou com preguinhos. Nas laterais ele vem mostrando como encaixa. Esse é o grampeador da Rocama. Eu não tenho muita força nas mãos. Eu tinha um outro que eu não conseguia usar, porque tinha que fazer muita força, colocar muita pressão. Esse não. Esse é muito mais prático. Quando mulher não tem muita força, que nem eu, dá pra usar tranquilo. As prateleiras embaixo eu não pintei. Por quê? Como eu fiz essa tonalidade, eu fiquei com medo de faltar. Então eu não pintei, porque não dá pra ver esse amarelo quando a gente tá de pé, obviamente. E aí eu fui pregando as madeirinhas laterais pra encaixar. Na primeira parte, eu já tinha pensado mesmo em fazer um stencil na cor preta pra ficar assim bem farmhouse. Escolhi um stencil na parte de cima de arabesco, esse outro de picape escrito farmhouse. Agora eu pego um pouquinho da outra tinta, né, do azul que eu pintei o armário, e vou tentar dar uma remendadinha aí, porque em cima desse defeito, eu vou fazer também um stencil. Usei as letras da parte de baixo do stencil da picape. Como toda youtuber mãe, dona de casa, que vai todos os dias ao bosque colher lenhas, tem sempre um lenhador aí do lado pra estar nos ajudando. E esse é um stencil de galo, também com uma carinha bem farmhouse. E nessa terceira parte eu vou usar aquele que é vários animaizinhos um em cima do outro. Agora eu vou isolar e vou fazer essa escrita, mas eu vou fazer ela reta. Ela é uma em cima da outra, mas aí eu vou utilizar ela reta. É super tranquilo fazer as coisas assim com o filho em casa, sabe? Quando não tem aula, super tranquilo. Vou usar a cera para piso, ela deu uma escurecida na tinta. Não sei se depois que secar bem essa cera, a cor volta ao normal. Claro que eu esperei o stencil secar para poder passar nele. E foi assim que ele ficou. Eu ainda não sei se eu vou colocar essa parte na frente ou atrás. Vou deixar por um tempo antes de prender. Agora eu vou fazer algumas composições de louças que eu tenho. Eu usei para fazer a composição peças em branco, peças em azul, madeira. Usei para dar destaque o amarelo. Algumas louças são de família. Vou mostrar no final desse vídeo várias composições que eu fiz com as louças que eu tenho. Esses 3 vasos branco com azul foi eu que fiz e tem um vídeo aqui no canal. E essa sopeira foi a minha avó com 84 anos garimpou numa feira do rolo. Esse bule azul com a xícara embaixo amarela é herança da minha nona. Assim eu fui fazendo algumas composições. 2 alto e um baixo, 2 baixo e um alto, uma madeira, um azul, um amarelo, branco. E olha as demais composições, qual vocês mais gostaram? Ai, como é prazeroso ver coisas diferentes em casa e saber que foi você que criou. Como eu sempre falo nos outros vídeos, o que a sua casa externa diz sobre a sua casa interna? Não dá nem pra acreditar que eu fiquei 9 anos olhando para aquela cara amarela em 15 dias, apenas no horário de almoço, consegui fazer essa transformação. E aí, gostaram? Curtiram? Esse vídeo merece o seu joinha? Mais transformações nessa casa alugada tá vindo por aí. Então já se inscreve para não perder nada. Eu sou a Deise Candioto, até o próximo vídeo. Tchau!